Finge que você é um atendente de cafeteria e me atende em inglês. Depois me ajuda a responder com frases simples. Welcome to our cafe. How can I help you today? Quer dizer que tu quer aprender inglês, mas nem sabe por onde começar? Ou de repente tu sente que nunca vai sair do lugar porque não tem dinheiro pra pagar um curso bom? Eu entendo perfeitamente isso. E tem uma ferramenta gratuita que pode te ajudar demais a aprender inglês sozinho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 comandos práticos no ChatGPT, que a gente chama de prompts, pra te ajudar a aprender inglês de verdade e sem utilizar a tradução. Welcome to today's video. My name is Rodrigo Matos, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos e eu ensino brasileiros como vocês a aprender inglês sem utilizar a tradução. Bora pro conteúdo do vídeo? Então vamos aos 5 prompts para ajudar vocês a utilizar o ChatGPT como o seu assistente virtual para aprender inglês. E obviamente eu deixei a melhor dica para o final. Então aí só para exemplificar, é só acessar o Google aí no navegador de vocês, colocar ChatGPT. Segundo link aqui, clicou. Eu já tô com minha conta logada aqui porque eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia, mas é só vocês criarem a conta aí, é bem fácil. E basicamente como é que o ChatGPT funciona? A gente chama ele de chatbot. Bot, pra quem não sabe, é uma abbreviation de robot em inglês. Então ele é um robô que tu pode ter conversas sobre variadas coisas, tirar dúvidas com ele. Tu pode utilizar ele da forma que seja mais adequada para as tuas necessidades. E aqui a gente vai utilizar ele como o nosso assistente virtual para nos ajudar a aprender inglês. Então nós vamos começar com a nossa primeira dica, que é contextualize o ChatGPT. Exatamente, tem muita gente que utiliza o ChatGPT, mas não sabe de toda a potência que esse assistente virtual tem. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais a gente utiliza o ChatGPT, mais ele se adapta e mais personalizado ele fica conforme os teus objetivos e conforme as tuas necessidades. Então a gente pode começar com esse primeiro prompt aqui só para contextualizar o ChatGPT de qual que é o objetivo de vocês, para que vocês querem a ajuda dele, para ele poder ajudar vocês de uma forma mais adequada. Sou um nível básico, intermediário ou intermediário avançado em inglês. Gostaria de aprender o idioma sem utilizar tradução. Importantíssimo vocês colocarem isso daqui, porque vocês sabem que aqui no canal a gente aprende inglês sem utilizar tradução. Se vocês não deixarem isso aqui claro para ele, toda vez que vocês tentarem aprender algum termo novo em inglês, ele vai trazer alguns termos em português. Posso estudar por tanto tempo todos os dias. Meu objetivo com o inglês é... E aí, obviamente, uma das coisas mais importantes, vocês precisam colocar qual que é o objetivo de vocês. Então, o meu objetivo com o inglês é viagens para trabalho na área X, Y, Z. Coloquem essas informações, porque o GPT vai conseguir adaptar melhor e contextualizar melhor todos os exemplos que ele vai trazer para vocês. E por último, minhas principais inseguranças são... E aí vocês podem colocar, tenho dificuldade para falar, tenho vergonha, tenho dificuldade com conjugação de verbo, independente de qual seja a insegurança ou a dificuldade que vocês têm, é importante vocês colocarem neste primeiro prompt. Então eu já colei aqui o prompt, substituindo aquelas partes ali por nível intermediário. Posso estudar 1 hora todos os dias, gostaria de utilizar o inglês para viagens, e minha principal insegurança é a pronúncia, pois tenho vergonha de falar em inglês. Vou dar o Enter, e olha só o que ele vai trazer aqui pra gente. E aí ele já começa a bolar todo um plano de estudo aqui pra gente, e vocês podem utilizar esse plano de estudo que ele vai sugerir pra vocês começarem a estudar o idioma. Bora pro nosso prompt number 2? Então tá, olha só, isso aqui é o que temos pra agora. Aprendendo palavras pelo contexto de uso. Então, caso vocês não saibam, a gente tem vários termos em inglês que eles podem ter vários significados. Então, a gente pode ter uma palavra que em contexto X vai ter um significado, mas se a gente pega essa palavra e coloca em um outro contexto diferente, ela pode assumir um significado totalmente diferente. Então, é extremamente importante que a gente consiga entender todos os termos novos que a gente não sabe ainda em inglês, muito ligados com o contexto. Então, o nosso prompt aqui é: explica a palavra whatever em inglês com 2 frases de exemplo bem simples e naturais. Traga exemplos em inglês e não utilize a tradução. Claro que esse termo aqui é o termo que eu quero que ele explique, vocês podem substituir esse termo aqui pela palavra que vocês não conhecem, alright? Copio aqui, envio para ele na mesma conversa que a gente estava utilizando antes, e aí ele vai trazer algumas explicações em português, mas observem que ele não está utilizando a tradução literal. Então não tem problema a gente utilizar a tradução, principalmente quando a gente está iniciando do zero em inglês, mas o importante é que a gente não faça as traduções literais, tá, gente? Porque isso cria vários vícios de linguagem, e aí mais pra frente, a médio e longo prazo, vocês vão ver que vão começar a ter várias complicações se vocês utilizarem a tradução. Ele começou a já trazer alguns exemplos aqui, ó. I'm okay with anything. Exemplo, what do you want to eat? Whatever, I'm not picky. Então eu posso dizer pizza, lasanha, hambúrguer. All the options are okay for me. Whatever. E ele vai trazer vários outros exemplos aqui em outros contextos diferentes, ó. Aqui eu pedi pra ele só 2 contextos diferentes. Vocês podem alterar o comando pra ele trazer 4, 5, 10 exemplos em contextos diferentes. Perfect. Então já passamos por 2 prompts, agora vamos para o nosso prompt number 3. Olha só o que a gente vai ter aqui, então. Utilizar o ChatGPT para aprender termos novos através de imagens. Gente, as imagens são as nossas melhores aliadas quando a gente está querendo aprender
inglês sem utilizar a tradução. E só pra enfatizar aqui pra vocês por que eu tô falando tanto sobre aprender inglês sem tradução, que aqui a gente tá falando sobre desenvolver o pensamento em inglês. Pra vocês conseguirem desenvolver o inglês de vocês, pra chegar num certo ponto onde vocês vão estar conseguindo se comunicar sem travar da mesma forma que eu tô falando em português aqui com vocês. Então por isso que é tão importante a gente aprender inglês sem utilizar a tradução e por isso que eu bato tanto nessa tecla, alright? Então temos aqui, no nosso prompt number 3, a gente vai ter justamente um comando pra pedir pro ChatGPT criar uma imagem pra representar algo pra gente. Me dá uma imagem que representa a palavra exquisite e descreve a imagem em inglês simples. Copiamos esse prompt aqui, voltamos para a nossa conversa no GPT, coloco ele aqui e agora é só esperar ele gerar a imagem pra gente. E aqui nós temos a imagem, olha só. Então a gente tem toda aqui uma questão de que não é o objeto em si, mas é o que tá representando. Very elegant. Então exquisite está ligado a tudo isso e essa imagem acaba demonstrando isso também. E ele vai trazer mais algumas explanations, algumas descriptions aqui que vocês podem utilizar para entender melhor através da imagem sem utilizar a tradução. Então, com esses 3 prompts que eu mandei aqui pra vocês, vamos para o prompt number 4, que vai ser o quê? Aprendendo com histórias. Sim, a gente pode pedir pro ChatGPT criar histórias pra gente com vocabulário novo ou utilizando vocabulário que a gente não conhece ainda para aprender de uma forma contextualizada e não precisar ficar só memorizando aquilo ali. Deixa eu falar um pouquinho mais pra vocês em relação a essa história de aprender as coisas de forma contextualizada. Imagine o seguinte, que vocês têm que aprender o que é o termo brush. This is a brush. Se eu pegar esse brush e só passar essa palavra para vocês escrever, vocês podem até entender o que é sem utilizar a tradução. Agora, se eu mostrar para vocês eu utilizando esse brush for cleaning, for painting, for different activities, todas as vezes que vocês verem esse object ou verem a palavra brush, vocês vão se lembrar não só da forma como se escreve, mas vão se lembrar do uso desse object e desse term. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com essas imagens e também trabalhar com histórias. A gente consegue ajudar o nosso cérebro a melhor internalizar esses termos que a gente está aprendendo e todos os usos diferentes que eles podem ter. Então o nosso prompt para a criação de histórias é: cria uma história curta utilizando as palavras education, polite e amid. Depois explica o que cada palavra significa pelo contexto em inglês simples. Lembrando que, obviamente, vocês podem pegar esses termos aqui, que eu estou utilizando só como exemplo, e colocar os termos que vocês querem aprender. E aqui tem uma outra dica muito importante, tá? Tentem sempre pedir pro ChatGPT criar histórias que tenham a ver com a área de vocês. Seja algo da vida do dia a dia de vocês, seja o trabalho, mas que tenha a ver com algo na tua vida para que faça mais sentido todos esses termos que tu tá tentando aprender. Então vamos pegar o nosso prompt e vamos colocar ali na conversa. E aí nós temos aqui, ó, short story. Eu não vou ler toda a história aqui pra vocês, se vocês quiserem vocês podem pausar, tirar um print do vídeo e dar uma olhadinha na história depois. Mas aqui tem todas as explanations, como se fosse mais ou menos uma dictionary entry, como se fosse uma descrição de dicionário, para vocês conseguirem entender não somente o significado dos termos, mas o que eles significam nessa história em específico. E lembre-se de uma coisa muito importante, gente. Quanto mais pessoal vocês conseguirem deixar todas essas informações que vocês jogam pro ChatGPT, mais fácil vai ficar para vocês internalizar, porque o cérebro de vocês vai trabalhar de uma forma que as coisas vão fazer muito mais sentido para vocês conseguirem absorver, alright? Dito isso, é chegada a hora de a gente ir pro melhor de todos os comandos, o mais especial, mas antes disso eu quero só deixar um pequeno recado aqui pra vocês. O ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa para aprender inglês, se vocês souberem utilizar ele da forma correta. Mas é extremamente importante que vocês consigam integrar tudo isso que vocês estão fazendo aqui com o ChatGPT na rotina de vocês, porque sem prática não tem como ninguém conseguir falar inglês de uma forma natural. E se tu passa por aquele tipo de problema que quando tu tenta falar inglês, tu trava demais, porque tu fica pensando em português a toda hora, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que pode ser muito útil pra ti. Não sei se tu já conhece o desafio Destrava Inglês. Já ouviu falar? Ele é um mini curso prático de 7 dias pra todos os níveis, que te ensina a largar o português de mão e começar a pensar direto em inglês. Nesse desafio eu te ensino a criar uma rotina pra incluir o inglês no teu dia a dia, desenvolver uma vivência bilíngue, aumentando o contato com o inglês utilizando as coisas que tu já tem em casa. Então tu não vai precisar comprar nada a mais. E tudo isso de uma forma muito leve, direta e sem enrolação, sem ficar regra gramatical, nem nada dessa enrolação. E o melhor de tudo, o curso custa somente R$19,90 e tem acesso vitalício. Custa menos que um pacote grande de Doritos. Se tu tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Bora continuar com o conteúdo e ir
pro último prompt, que é o prompt number 5. Aprendendo com simulações e áudio. Finge que você é um atendente de cafeteria e me atende em inglês. Depois me ajuda a responder com frases simples. Então eu peguei aqui o iPad, só pra vocês conseguirem dar uma olhada. Essa aqui é a tela inicial, tá? Do ChatGPT. Agora vocês estão vendo o meu letreiro do English Drops aqui e tudo mais. Mas essa aqui é a tela inicial pra todo mundo. Não importa se é iPhone, Android, iPad, qualquer um que vocês estiverem utilizando. O que vocês vão ver? Aqui nesse cantinho, ó, deixa eu só focar aqui. Vocês veem que tem uma bolinha branca. Se vocês clicarem nessa bolinha, vocês vão entrar no modo de voz do ChatGPT. Sim, você pode conversar com o ChatGPT como se estivesse conversando com uma pessoa e fosse um diálogo normal. E é justamente isso que a gente vai utilizar agora. Então eu vou falar exatamente esse prompt que eu coloquei aqui pra vocês pro ChatGPT. Entrando aqui no modo de voz, finge que você é um atendente de cafeteria e me atende em inglês. Depois me ajuda a responder com frases simples. Sure. Welcome to our cafe. How can I help you today? Would you like to see our menu or do you know what you'd like to order? Can I have a black coffee, please? Of course. One black coffee coming right up. Is there anything else you'd like to add? No, that's it. Thank you. You're welcome. Your black coffee will be ready in just a moment. Enjoy! Então, viu só? É muito, muito simples, gente. E o melhor de tudo dessa dica é que se vocês têm problema pra praticar o speaking, o ChatGPT, ele não vai julgar vocês. Então, vocês não precisam ter vergonha de falar com um robô. Com todas essas dicas que eu trouxe aqui pra vocês, eu gosto sempre de enfatizar uma coisa. ChatGPT, ótimo, maravilhoso, ferramenta gratuita pra vocês continuarem aprendendo inglês. Mas nunca fiquem dependentes somente de ferramentas de inteligência artificial. Por mais práticas que elas possam ser, elas nem sempre vão dar respostas corretas pra tudo. Então, utilizar o ChatGPT como um auxiliar é ótimo, mas não fique independente somente dele. E lembre-se sempre de integrar diversas atividades no dia a dia de vocês para que vocês consigam melhorar o English de vocês. Se tu quer aprender inglês por conta própria, como aprender vocabulário de uma forma mais natural e qual o passo a passo para tu evoluir no inglês sozinho, eu ensino 8 passos infalíveis para você aprender inglês por conta própria nesse vídeo aqui. Clica aqui para assistir, não esquece de deixar o likezinho e o comentário, and I'll catch you guys in the next one. See you!